Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele não está só soltando frases bonitas, frases que são boas de se ouvir, frases reconfortantes, mas nesse ensinamento ele está mostrando literalmente o caminho, que é um processo de transformação para quem decide realmente viver no reino de Deus. Todo mundo, na verdade, ouviu, eu creio eu, que pelo menos alguma dessas frases que foram citadas no início, durante a vida, em algum momento. Mas antes de entender o detalhe, por que eu falei que esse é um processo de transformação nessa passagem em específico, o que é uma bem-aventurança? Uma bem-aventurança é literalmente quando você está no estado de extrema felicidade, quando você se sente bem, você está feliz, você se sente abençoado. Essas bem-aventuranças, se você pegar Mateus capítulo 5, que é quando Jesus vai dar esse sermão, ele começa: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Então, essa parte literalmente significa que é quando eu entendo que eu não sou nada e que eu preciso de Deus. Então, o que ele está dizendo? Felizes aqueles que entendem que são pobres em espírito, que não são nada, porque deles é o reino de Deus, porque você entende que você não é nada sem Deus. Então, o primeiro passo já foi dado, que é quando eu entendo que eu não sou nada. No segundo passo, diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, desde o início que eu dei o primeiro passo, que eu já entendi que eu não sou nada, eu dei o segundo passo, que é: eu choro pelas coisas que eu fiz de errado, eu choro pelos pecados que eu cometi, eu choro às vezes que o sangue derramado na cruz de Jesus, eu literalmente não coloquei o valor devido, porque eu continuei pecando. Quando eu me rebelei contra Deus, quando eu não segui o que Ele me ensina. Então, o segundo passo é realmente o remorso, é a dor no coração, é o peso que você entende que quanto tempo você andou dando errado, e também você chora pelo que você ainda vai cometer, porque você sabe que você vai pecar. Então esse é o segundo passo dessa passagem. Já no terceiro passo, que é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora que a gente já deu esses dois passos principais, que é entender que eu não sou nada e chorar com o coração doendo, pedir perdão pelo que eu já fiz, a mansidão é você conseguir ter o discernimento, porque agora seus olhos foram limpos e você entender o que você deve e o que não deve fazer. Porque quando você vê a verdade, você entende o que é realmente você tentar seguir esse caminho. Você sabe as coisas que você tem que estar evitando, como, por exemplo, você não ser uma pessoa violenta, você ser uma pessoa mais tranquila, e você saber se impor na hora certa, porque também tem muita confusão entre essas palavras que Jesus pregou, que é realmente do amor, da caridade, mas muitas das vezes quando algo vem contra o que Jesus ensinou, você também deve se fazer de guerreiro, porque como Jesus falou, Jesus veio em paz da primeira vez, veio para realmente mostrar o caminho, mas da segunda vez ele não vai vir como um cordeiro, mas ele vai vir como um leão de Judá. Ele vai vir para julgar todo ímpio, ele vai vir para abalar, ele veio para trazer divisão entre famílias. Então, ser manso é isso, você ter esse discernimento, que é o terceiro passo do processo. Logo em seguida, Jesus também fala sobre
bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, agora que eu consigo entender as coisas que eu faço, o que não é bom e o que é bom, eu consigo também entender o quão grato eu deveria ser pela misericórdia de Deus. Porque olhe para você mesmo nesse momento. Pensa tanto de coisa de ruim que você já fez, tanto de coisa que não é do agrado dele, que você não agrada a Deus, mas mesmo assim, quando você realmente se arrepende, ele te perdoa. Então, misericórdia é isso. E como que eu posso me considerar filho de Deus se eu não consigo perdoar nenhuma pessoa que me magoou, uma pessoa que me fez mal? E isso o próprio João fala: pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Porque como eu posso falar que eu sou filho de Deus, que eu mereço tudo que foi prometido por Jesus, se eu não consigo nem amar a pessoa que eu vejo, mas eu falo que eu amo aquele que eu não vejo? O quinto passo a gente pode pegar que são os bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, tem uma diferença entre parecer filho de Deus e ser filho de Deus. Porque eu não me torno filho de Deus só pelo tanto de vezes que eu rezo Pai Nosso, tanto de vezes que eu rezo alto, nossa, grito rezando. Eu não me torno filho de Deus quando eu uso acessórios, eu uso um crucifixo ou eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Eu não me torno filho de Deus pelas roupas que eu uso, pelo imaginar o terno que eu vou no culto ou do jeito que eu vou numa missa. Mas o mais importante é você se torna filho de Deus quando você age como um. Porque a única diferença entre um cristão e o diabo é que um segue e o outro não. Porque ambos acreditam em Deus e sabem que Jesus existiu, sabem que Jesus veio, mas somente um segue. A diferença é essa, é só isso, do diabo para você e para mim. Essa é a diferença. Então, as bem-aventuranças que Jesus fala não são só reconfortantes, mas são um trajeto inteiro que você deve seguir. É literalmente isso. É todo o passo desde você se converter até como agir. Então, a reflexão que eu queria trazer é sobre realmente viver como filho de Deus, não só como fingir ser um. Então, o nosso dever realmente é anunciar a palavra e as maravilhas de Deus. Mas antes disso, porque você pode pensar, mas tem casos que a pessoa realmente não quer ouvir ou ela não está disposta a falar, sim, isso é normal, porque a conversão é pessoal, mas a pregação da palavra ela é nosso dever como cristão. Mas antes de você falar, as pessoas já veem suas ações. Então, antes das palavras saírem da sua boca e saírem da minha boca, ela vê a minha vida, a pessoa vê minha vida e vê o que eu faço. Então, para pensar se o que você está fazendo realmente reflete o que você acredita. Porque o que adianta eu ir em algum lugar falar do amor de Deus se minhas atitudes são de negar esse amor? O que adianta eu usar minha boca para louvar a Deus e agradecer a Deus e falar, nossa, como Deus é maravilhoso, mas eu vivo com o coração de alguém que não acredita em Deus, alguém que machuca os outros? A verdade é que o mundo não lê a Bíblia primeiro, ele lê o nosso comportamento. Pois como Mateus 5,16 fala, assim brilha a luz de vós diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Não é sobre falar de Jesus, é sobre parecer como Ele. Porque o mundo não precisa de mais discursos bonitos, porque a gente já vê que tem muitos discursos bonitos em todo lugar que a gente vai. Mas o mundo precisa realmente mais de filhos de Deus que vivem o que pregam.